Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Juliana Rosa, boa tarde, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom, Lana? Tudo Cláudio, boa tarde Oi. para você ouvinte. O pessoal tá mais calmo no mercado financeiro hoje? Calmou? O povo tá falando de desfile de tanque, o povo tá falando de precatório. Que povo atrasado, isso foi Povo anteontem. Já atrasado, foi? né? Fala pra ele que assim, é dinâmico, o Brasil é dinâmico. Todo Hoje- dia é uma coisa hoje nova já aqui. teve Hoje novidade, tem reforma né? tributária. Porque depois que o presidente Bolsonaro teve aquela derrota lá do voto impresso, voltou a falar de voto impresso hoje, comprou uma briga com os governadores para dizer que o combustível não é mais baixo porque os governadores não abrem mão do ICMS. Então, continua um ambiente político muito belicoso, né? E isso acaba levando, né, um ambiente realmente de preocupação, né? Porque a gente está vendo um discurso que causa muito transtorno, né? Isso é muito ruim para a economia. Então, assim, eu ouço isso aqui o dia inteiro, né? Aí, começando aqui com o começo do dia, teve aquele dado de vendas do comércio, que veio com queda, mas eu queria ponderar, porque assim que saiu o dado de junho, a gente falou, poxa, um dado negativo, né? A economia vinha com números positivos, agora caiu. Primeiro que o número de maio e abril foram muito bons, e maio foi revisado para cima, porque o IBGE vai ajustando, né, os cálculos. Então, os analistas dizem que não dá para a gente olhar como uma mudança de tendência, porque quando você pega abril, maio, junho, o segundo trimestre ainda tem um processo de recuperação. A Confederação Nacional do Comércio diz que mesmo com a queda de junho, ela mantém a previsão de alta das vendas do comércio esse ano em 4,5%, ou seja, a gente tem uma tendência que continua sendo de melhora da economia, com o avanço da vacinação, com melhora de mercado de trabalho, né, o emprego formal, principalmente, que está se recuperando. Então, o desempenho da economia continua sendo positivo de agora e até o fim do ano. Agora, uma coisa que explica aí uma parte dessa queda de junho, segundo os economistas, é a inflação. A gente falou essa semana da maior inflação em julho em quase 20 anos. Então, se as pessoas estão gastando mais, principalmente no que é básico, né, que é o que mais está subindo, é conta de luz, é alimentação, então as pessoas acabam tendo menos renda disponível para, por exemplo, o que mais caiu aqui é venda de roupas e sapatos. Também vendas de combustíveis, também é um bom termômetro de temperatura econômica, né? E alimento também. Você vê que até queda de alimentação a gente percebe, então, que a leitura aqui é que realmente a inflação acaba freando uma recuperação mais forte da economia brasileira, mas a tendência segue sendo de recuperação. Então, o que eu percebi hoje cedo é que o número do comércio acabou dando uma desanimada ali no mercado, o pessoal estava repercutindo muito na bolsa, a queda de empresas varejistas, né, estava acontecendo, mas no final do dia acabou prevalecendo esse cenário ainda mais copo meio cheio do que meio vazio, mas ainda esse muito burburinho em relação ao ambiente político e fiscal, né? O fiscal ainda muita repercussão da história dos precatórios, porque por mais que não tenha tirado os precatórios da regra do teto de gasto, o que é considerado aí uma saída menos negativa, né? Você ainda mantém aí pela avaliação dos economistas essa regra fiscal, mas você, primeiro, na hora que você parcela os precatórios, né, que é aquela dívida que o governo federal tem com pessoas, com empresas, com estados, né, de ações que o governo perdeu na justiça, quando parcela ainda fica aquela mensagem de que o governo não está cumprindo com os pagamentos. Embora a gente saiba que é realmente muito pesado esse número do precatório, mas ele entra, né, no ambiente que já é muito conturbado, porque não é só a discussão do precatório, né? A gente tem um ambiente de gasto público que está exagerado. Então, quando chega essa história do precatório, ela chega no momento em que você tem aumento do fundo eleitoral, você tem aumento das emendas parlamentares, né? O Centrão ali conseguindo muita verba do governo para seus interesses políticos. A gente tem uma expectativa de reajuste de servidores no ano que vem, porque é ano eleitoral. Tem o presidente Bolsonaro, que já falou várias vezes de Bolsa Família a R$400, o que dentro desse ambiente de um monte de outros gastos acaba não fechando a conta. Então,
Então, assim, entra o precatório como uma cerejona do bolo, né? Uma grande cereja, claro que é pesado, né? Mas você vê que esse burburinho aqui de contas públicas que não estão sendo administradas, né? Não se resume só à discussão do precatório. E aí o que eles dizem é que também está ferindo uma regra, que é uma regra fiscal, a regra de ouro, que não permite pagamento de precatório, que é considerado uma despesa corrente, que se tem todo ano, com dinheiro que é de ativos da União. Isso não é permitido pela lei. Então, também é uma desconfiança em relação ao compromisso de respeitar as regras fiscais. E essa questão toda política, como eu falei, você vê que, né, depois do desfile dos tanques, né, que repercutiu muito mal no exterior também, as manchetes lá de fora, né, os estrangeiros estão saindo da Bolsa. A gente tem números mostrando essa saída de investidores estrangeiros da Bolsa, tanto por essas questões de desconfiança com as contas públicas, quanto com essas sinalizações políticas de embate, né, hoje com os governadores, quando a gente sabe que a discussão de ICMS é preciso ser feita no âmbito nacional, dentro da reforma tributária, né? Então, não é que não precisa ser resolvido, a questão dos combustíveis é realmente uma questão pesada, né, para os brasileiros, né, gás de botijão, a questão do monopólio da Petrobras, mas quando começa a ter uma discussão de resolve aí governadores, é que não tem um projeto, não tem um plano para valer, e a gente passa, né, uma mensagem de que esse toma lá da cá Juliana, político vai prevalecer, né? Isso não é verdade. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o ICMS sobre combustível é de 28%, quer dizer, quase um terço do valor do que é pago na bomba vai para o bolso do governo local aqui. Sim. Não é verdade que o ICMS dos estados agravam mesmo o valor do combustível? É Rio de Janeiro, que é produtor de petróleo, tem um dos combustíveis mais caros do país. Não, é verdade, Cláudio. Por isso que Macaé é uma coisa absurda, a cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Tem, exatamente. Onde são sediadas as plataformas, e o preço é absurdo. Mas não adianta só criticar, né? Tem que apresentar alguma solução. O que eu acho que é importante a gente pontuar é que isso que o Cláudio está falando é verdade. Na média, inclusive, do país, 40% do preço da gasolina é imposto. A maior parte é ICMS. Então, essa questão do combustível tem que ser discutida porque a maior parte das mercadorias no Brasil são transportadas por estradas, né? A gente tem o monopólio da Petrobras também. Então, assim, tem uma série de saídas para essas questões, né? Tem a reforma tributária, que faz uma unificação de impostos federais, estadual e municipal. Tem um fundo também que um especialista, né, dessa área famoso, né, o Adriano Pires, diz que tem também uma saída, que é você fazer um fundo para que você possa acomodar melhor altos e baixos também de petróleo. Enfim, tem uma série de soluções para amenizar impacto em combustíveis, mas a preocupação do setor econômico que eu sinto é que é sempre muito um discurso, né? E pouca prática ali dentro de um projeto que realmente seja entregue pelo governo para ser votado, para ser apreciado, para mudar a situação. O que a gente tem de projeto do governo de reforma tributária é só a unificação dos impostos federais, né, PIS, COFINS, que não vai mudar a realidade, por exemplo, dos combustíveis, que é o ICMS. Então, né, o Senado, até hoje, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falou agora há pouco, né, que quer fazer uma reforma mais ampla. E isso é bom, porque a gente vai rediscutir a cobrança do ICMS, entre elas o combustível. Então, o Congresso é que está sendo protagonista nessa pauta mais abrangente. Está faltando um projeto mais robusto vindo do governo federal. Afinal, quem tem que dar o projeto, normalmente a função é do Executivo. O Legislativo vai discutir o projeto que o Executivo envia, né? O mercado, sempre o mercado movimentando os nossos dias. Ju, valeu, até amanhã. Valeu, beijão. Lana, bom Jornal da Band pra você. Amanhã estaremos de volta com mais um Bastidores do Poder, tá bom? Aquele abraço. Assim como o Cláudio Humberto e o seu reluzente microfone direto de Brasília. Cláudio, bom descanso pra você. Cláudio, manda gasolina pra cá, que tá mais barato ainda do que aqui. A gente... Aqui eu não sei não se está mais barato. Aqui é um horror. O comércio de combustíveis é cartelizado, é uma coisa horrorosa. Aqui, para além, é claro, desses 28% de ICMS que o governo toma da gente.